Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Frente a Frente. Hoje nós temos o prazer de receber Leni Quirilos, ela que é fonoaudióloga e escritora, ela é mestre e doutora em Ciências dos Distúrbios da Comunicação pela Unifesp e colunista da CBN Oficial. Leni, seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Muito obrigada, Hugo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer, uma alegria. Obrigada. O prazer é todo nosso e um prazer também contar com a audiência de todos vocês. Você pode acompanhar esse programa no YouTube, no youtube.com/Rede Vida Informação, após a exibição, e também no Rede Vida Mais, sábado às 17h30 e no domingo às 21h15. Você também revê essa e outras entrevistas no nosso canal. Leni vai falar sobre comunicação, é um tema que é a praia dela, é a seara dela, é o mestrado e o doutorado dela nesse sentido, e que neste ano foi fundamental, né, Leni? A gente viu uma eleição municipal extremamente tumultuada. Sim. E você, uma entusiasta da comunicação não violenta, eu acho que deve ter ficado assustada. Nossa, então é necessário a gente falar sobre essa comunicação. Sim. Hoje em dia, nós estamos falando no nosso dia a dia de forma mais violenta? Infelizmente, Hugo. Você sabe, a comunicação é uma competência muito impactante. Por quê? Quando nós nos comunicamos, nós construímos percepção. A gente gera, Hugo, na cabeça do nosso interlocutor uma ideia a nosso respeito. E isso é especialmente importante por 3 razões. Primeiro, porque é algo que acontece muito rapidamente. É já nos primeiros segundos de contato que o nosso interlocutor gosta ou desgosta, confia ou desconfia. Segundo, é algo que acontece de forma muito inconsciente. O outro não sabe muito bem por quê, nem como, mas ele registra essa impressão. E terceiro, assim que eu gero impacto, o meu interlocutor reage a mim. Ele vai me responder de alguma forma, de alguma maneira. Então veja, quando a gente considera o cenário que nós vivemos, que a gente tem vivido e que nas eleições acabou se exacerbando ainda mais, existem na forma das pessoas se comunicarem traços de agressividade, traços de incômodo, de confrontação, que fazem com que o outro perceba isso intuitivamente e reaja. Então, você acaba criando uma bola de neve. Porque eu falo com você, independentemente do que eu estou falando. É como se nas entrelinhas eu passasse a ideia dessa agressividade. Então, só um exemplo simples. As pessoas têm falado muito com os dentes mais fechados. E a hora que eu falo dessa maneira, eu passo nas entrelinhas essa impressão. Às vezes é por meio da palavra que eu escolho, de uma palavra mais rude, por exemplo, né? E a hora que você detecta essa agressividade de forma inconsciente, a tua tendência é reagir da mesma forma e na mesma linha. Então, sim, nós estamos todos muito na defensiva, porque percebemos que a qualquer tipo de conversa, a gente pode ter que parar e se defender. A gente pode precisar organizar e entregar a nossa mensagem de uma maneira que seja mais contundente. E aqui, eu quero chamar a atenção das pessoas para um ponto. Eu costumo dizer, Hugo, que nós, seres humanos, somos uma espécie muito frágil. Nós somos muito mais fraquinhos, por exemplo, do que o leão, do que o touro, do que a onça, do que a cobra, até do que o bichinho da Covid, que a gente nem enxergava e que fez o estrago que fez, né? E nós só conseguimos sobreviver como espécie porque nós aprendemos a viver em bando. Quando estamos em bando, nós nos sentimos protegidos. Então, lá atrás, quando nós éramos pré-históricos e a gente vivia na caverna, tinha uma hora que começava a querer dar uma fomezinha. O que acontecia? Os membros do bando mais fortes saíam para caçar. Os outros ficavam na caverna para cuidar dos mais frágeis, das crianças, dos idosos, dos doentinhos. E depois de um tempo, os bravos caçadores voltavam com a caça e todo mundo dividia, todo mundo comia. Então, nós todos, Hugo, temos um medo atávico, primitivo, de sermos banidos do nosso bando. Então, quando você fala alguma coisa contestando algo que eu estou dizendo,
aumenta em mim esse receio. E eu vou querer te mostrar, meu amigo, de qualquer forma, que eu estou certa, que a minha forma de pensar está correta. Então, nós todos temos já, de uma forma natural, um apego às nossas crenças, aos nossos valores, às nossas experiências. E quando, de alguma maneira, a comunicação do outro parece confrontar o que nós pensamos, a gente vai, de maneira absolutamente primitiva, baseados no nosso sistema límbico, que é o cérebro primitivo, nós vamos nos apegar àquela ideia e defendê-la até o fim. Por causa justamente desse receio de, puxa, se a Leni está errada, eu não quero ela no meu bando. Tem a ver com isso, só para você ter uma ideia de como se trata de algo que é amplo, de algo que é muito primitivo. Sim. Agora, querendo ou não, né, Hugo, nós somos seres racionais. Sim. Então a gente também tem que ter a noção de que essa circunstância nos traz um viés que nos leva a reagirmos muito bravamente até em situações que, puxa, não é bem assim. Então, a gente ter a consciência disso e olharmos para isso na busca clara de modificarmos esse cenário é bom para todo mundo. Sim. Porque é muito desgastante, né? A gente viver numa condição assim. Essa agressividade, essa maneira como de defesa de bando, a gente viu, ou tem percebido, muito visível pelas redes sociais. Sim. Isso intensificou esse modus operandi do ser humano? Sim, Hugo. Infelizmente, a gente sabe que as redes sociais trazem vantagens enormes, as pessoas conseguem interagir, as pessoas conseguem ter acesso a pessoas que estão distantes fisicamente, o que é ótimo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem dois fenômenos aí acontecendo. O primeiro é a vontade que nós todos temos de nos colocarmos nas redes de maneira muito positiva. Então a gente sabe que tem muita coisa que é fake. Sim. Na rede social. O cara vai se colocar no melhor ângulo, vai usar Photoshop, vai modificar. Ele vai postar quando ele vai, por exemplo, a um restaurante bacana, fotografa lá o prato. Ele não vai colocar o cachorro-quente que ele comeu lá na esquina num dia que ele não estava em condição de fazer diferente, não é? Então, as pessoas, de uma forma geral, estão vivendo a partir de uma imagem que é idealizada. Certo. Só que essa imagem idealizada faz com que você pensemos que a nossa vida é muito sem graça, perto daquilo que é mostrado. Esse efeito, esse impacto dessa comparação está trazendo sofrimento para as pessoas. Porque, é claro, eu estou comparando a minha vida comum com uma vida idealizada, que cá entre nós não é real, não é real para ninguém. O cidadão, às vezes, é até comum igual ele, né? Claro que sim. Vende-se como uma personalidade. Exato. Então, para você ter uma ideia, semana retrasada eu conversei lá na CBN, no Comunicação e Liderança, sobre inveja. E foi um tema que uma executiva nos propôs, uma diretora de uma empresa, confessando, né, que ela sentia inveja no ambiente de trabalho dela e que ela queria saber como lidar com isso. E aí, ao pesquisar, eu identifiquei que a inveja é um dos sentimentos mais frequentes por conta da comparação e principalmente por conta do que a rede social está trazendo para a gente nesse quesito. Então, esse é um lado da história, que é algo que merece a nossa atenção e o nosso cuidado. O outro lado é que a rede social acaba, entre aspas, protegendo aquele que fala. Então veja, se eu estou num contato aqui com você e eu tenho algum tema delicado para tratar com você, eu estou olhando para você, eu vou perceber a sua reação. Eu estou exposta aqui diante de você e eu vou procurar demonstrar ao máximo o meu cuidado, a minha empatia, a minha atenção com você. Quando eu estou numa rede social, eu perco esse filtro, porque eu estou falando com alguém que eu não estou vendo. A gente sabe até, Hugo, que isso traz um grande impacto na diminuição da empatia mesmo entre as pessoas. Isso é dado de estudo, de pesquisa científica. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, as crianças, de uma maneira geral, que lá, principalmente, falam muito com máquinas, não é? Eles querem alguma coisa, eles vão pedir para Alexa, para Siri, sei lá. E a gente sabe que a fala, a linguagem que a gente direciona para máquinas é uma linguagem que tem que ser curta e grossa, para a máquina entender.
né? Então, as crianças estão com dificuldade lá, já, de se relacionarem com seres humanos. E tem escolas que estão colocando empatia como uma disciplina. Nossa. No curso regular, para você ver como isso acontece. Então a gente tem esses dois fatores, uma exposição fake e ao mesmo tempo uma liberdade, entre aspas, muito maior, justamente pela falta do filtro do outro presente. Porque se eu te falo alguma coisa e eu noto sofrimento no seu rosto, puxa, como ser humano, né, que nós somos compassivos, eu vou, opa, peraí, não, ô Hugo, me desculpa, não é bem assim. Na rede, foi, né? E eu fico encorajada por esse anonimato de presença. Você citou essa questão da dificuldade das crianças norte-americanas de evoluir na comunicação, na interação. Aqui no Brasil, você acha que os nossos jovens, né, que são aqueles que têm mais contato dia a dia ali, eles estão perdendo essa capacidade, até na questão profissional mesmo, de conseguir se posicionar profissionalmente ou de se apresentar numa entrevista de emprego, algo nesse aspecto? Sim, Hugo. A gente está vivendo um momento bastante delicado em relação a isso. Primeiro, que pela primeira vez a gente está com a oportunidade de convivermos nos ambientes de trabalho com diferentes gerações. E a gente tem uma geração Z, né, mais novinha, que demonstra, de uma maneira geral, menos apego às relações e menos apego às oportunidades de trabalho. São pessoas que normalmente ingressam no mercado entendendo que aquela empresa, aquele local onde eles vão trabalhar, deve servi-los, deve ajudá-los a aprenderem, a se desenvolverem. Então a gente nota, por exemplo, uma impaciência muito grande de, às vezes, jovens que chegam no mercado e na primeira entrevista já falam assim, quando que eu vou ser promovido? Como que é essa oportunidade aí de promoção? E a gente sai de um comportamento antigo, geração X, no máximo Y, que assim, sentia prazer e orgulho de se manter numa mesma empresa e fazer carreira lá dentro. Exato. Então, assim, as relações estão diferentes. É um grande desafio. Eu entendo, Hugo, que essa oportunidade da diversidade é excepcional, porque todo mundo pode crescer e aprender muito com isso. Da mesma forma que o jovem traz esse comportamento, ele traz, por outro lado, uma facilidade enorme em relação à tecnologia, uma facilidade enorme em observar as pessoas e buscar e mostrar também a coerência entre o que ele fala e o que ele faz. Esse é um aprendizado que a gente está tendo com essa galera mais nova, né? Não dá hoje, Hugo, para um jovem, o líder mais velho, por exemplo, chegar e se impor pelo poder do crachá dele. Sim. Isso não existe. Então, isso é maravilhoso, porque está nos ajudando a trazermos relações mais humanizadas, o que é excepcional. Então, claro, toda geração tem sua característica principal. Essa característica sempre vai ter um lado sol e um lado sombra, como eu costumo dizer, e cabe a nós nos abrirmos para essas possibilidades de interação genuínas. Sim. E aí a comunicação é a melhor ferramenta, né, para que isso aconteça. Agora, você falou das gerações passadas, como eles têm visto isso? Eles têm recebido isso de uma forma boa? Como está a preparação? Tem aqueles que se interessam genuinamente em evoluir e mudar, mas existem aqueles mais resistentes. Mais conservadores, né, que estão lá. Jamais admitirá alguma coisa desse diálogo, né? Claro. A falta de diálogo eu quero entrar no segundo bloco, mas como tem sido isso? Tá, olha só. Hoje o que a gente vê é uma busca imensa das empresas por fazerem contratações de pessoas diversas. Um tempo atrás, para serem politicamente corretos, digamos assim. Hoje, já com uma constatação muito clara de que a diversidade na ponta da história traz mais lucro, traz melhores resultados. A empresa consegue atingir diferentes públicos mais amplos. Hoje é sabido isso assim em todos os estudos, em todas as pesquisas. Então, é um caminho sem volta, Hugo. As empresas estão buscando essa diversidade. Quando eu escrevi Sou Mulher, Sou Líder, que é um livro sobre liderança feminina, eu tive uma demanda imensa de empresas
que queriam desenvolver lideranças femininas, porque a liderança feminina traz uma série de ganhos pelas características que são mais tipicamente femininas, né? Então, assim, em primeiro lugar, a diversidade hoje é um caminho sem volta, ainda bem, o mundo está mais diverso e está valorizando mais, o que é maravilhoso para nós todos. Agora, as pessoas têm que estar abertas para essa interação. Não adianta nada eu contratar alguém que é bastante diferente de mim, mais velho ou bem mais novo, ou de uma formação diferente, de um gênero diferente, se eu não estou aberta para interagir com essa pessoa. E é aqui que a comunicação chega e mostra a importância do seu papel. Porque não adianta eu ter a pessoa lá e não levar em conta. Agora, você sabe, Hugo, a diversidade de raça, de orientação sexual, de gênero, de capacidades e por aí vai, é super rica e impactante. Sim. Só que, às vezes, nós temos dificuldade de lidarmos com uma diversidade de opinião. Isso. Né? Às vezes, eu estou me relacionando, eu estou interagindo com uma pessoa, mulher como eu, de idade próxima, de formação semelhante, e se ela pensa diferente de mim, eu posso bloquear aquela interação até pela função lá do meu sistema límbico que vai querer mostrar que eu estou certa o tempo todo. Então, é um exercício. Muito bem, nós vamos entrar nessa questão do exercício no segundo bloco. Eu vou para um rápido intervalo e o Frente a Frente volta já conversando com a doutora Leni Quirilos. Está sendo um prazer ter essa aula aqui com ela. Voltamos com o programa Frente a Frente, conversando com a doutora Leni Quirilos, ela que é fonoaudióloga, escritora, colunista da CBN, mestre e doutora, e tem nos dado uma aula aqui sobre comunicação. No fim do bloco anterior, a gente falava sobre a dificuldade de você aceitar uma opinião diversa, diferente daquela que você tem. E hoje foi acentuado, não só pelas redes sociais, Sim. mas a política tem feito isso diariamente. E como seres humanos, como sociedade, nós precisamos dialogar. Se não fosse o diálogo, guerras não seriam interrompidas. Sim. Ou acordos não teriam sido feitos. Nós estamos perdendo esta capacidade, mesmo tendo uma facilidade muito grande de poder abordar as pessoas? Eu acredito que sim, Hugo. Até porque a gente está vivendo num mundo extremamente acelerado, com uma quantidade absurda de informações, e a gente está perdendo uma parte do processo de comunicação que hoje em dia está sendo absolutamente negligenciada, que é a escuta. A gente não escuta mais. A gente fala o tempo todo. Eu sempre digo que, assim, 10 entre 10 das pessoas que me procuram para melhorarem a comunicação estão pensando em falar melhor. Ninguém chega lá e fala, Leni, vim aqui porque eu quero aprender a escutar melhor. Ninguém. Tá? E a escuta, Hugo, é metade do processo de comunicação. Comunicação é expressão e compreensão. Quando eu falo em escuta, eu estou me referindo a uma função mental superior. Então, só para a gente diferenciar para quem está nos acompanhando, eu ouço com os meus ouvidos, ou com as orelhas, como os anatomistas gostam de frisar, órgão do sentido. Então, eu estou aqui conversando com você, eu estou ouvindo o barulhinho do ar-condicionado, eu estou ouvindo o barulhinho de algum aparelho que está funcionando por aqui, estou ouvindo isso tudo, mas eu estou escutando você. Por quê? A escuta é o processamento daquilo que eu ouço no meu cérebro. Então, a escuta é uma função mental superior. E a ideia é que eu consiga inibir esses estímulos para ficar atenta e interessada no que nós estamos conversando aqui. Essa é a escuta. Essa escuta está muito rara, muito rara. E eu gosto de chamar a atenção das pessoas, é muito curioso, só para você ter uma ideia. Durante a semana de trabalho, quando eu vou almoçar num restaurante, por exemplo, é muito comum que o garçom me pergunte o que eu quero beber. E eu sempre peço uma água com gás, é meu pedido habitual. E aí vem uma pergunta fatal, Hugo, com gelo e limão? E eu sempre falo, não, só gelada, por favor. Hugo, em 90% das vezes, a água chega na minha mesa com gelo e limão. E a hora que isso acontece, eu paro e eu pensava assim, meu Deus, será que o garçom é surdo? Não, o garçom não é surdo. Ele simplesmente perguntou por perguntar e não teve, Hugo, a curiosidade de escutar a minha resposta.
E é isso que, infelizmente, nós estamos perdendo. A curiosidade de ouvirmos o outro, de conhecermos aquilo que o outro está nos trazendo. As pessoas estão muito egocentradas, estão muito pensando em si mesmas o tempo todo. Não à toa estão adoecendo, né? Estamos adoecendo. Saúde mental atualmente traz dados alarmantes aí, tanto nas empresas como na vida pessoal mesmo, né? As pessoas estão adoecendo mentalmente. E eu costumo dizer que uma boa escuta traz 3 vantagens muito impactantes para a gente. Primeiro, quando a gente escuta verdadeiramente, a gente já se diferencia. Porque como ninguém mais está escutando, a hora que eu percebo você atento, olhando para mim, mostrando interesse, uau, o Hugo é diferente. Bacana. Ok. Segundo, uma boa escuta faz com que o outro intuitivamente se entenda mais facilmente comigo. Eu dou o nome a isso de efeito de lei da reciprocidade. Eu me sinto respeitada por você, que está demonstrando essa escuta interessada, e eu quero retribuir, por exemplo, me entendendo mais facilmente com você. E terceira vantagem, quando eu escuto verdadeiramente, na minha vez de falar, eu já consigo customizar minha fala para te atender de uma forma melhor. Por exemplo, um tempo atrás eu tive contato com uma empresa do agronegócio que oferecia 12 produtos e serviços para as pessoas. E eles tinham um público de potenciais clientes que era muito heterogêneo. Tá. O presidente da empresa que eu acompanhava me contou que eles vendiam para desde o agricultor familiar até o dono de empresa. Então passava pelo gerente de vendas, pelo diretor comercial e aí a coisa ia. E ele me chamou para eu fazer um trabalho com essas pessoas que faziam esse meio de campo. Eu fiquei muito impressionada, porque quando eu cheguei lá e pedi para eles simularem uma situação, eu falei, gente, faz de conta que eu sou a dona Leni, uma potencial cliente. Primeiro, Hugo, ninguém perguntou quem eu era. Falei, gente, vocês não vão falar igual para o agricultor familiar, para o dono de empresa. Não. Você vai eleger mensagens diferentes, formas diferentes de abordagem. E segundo, eles começaram na simulação a falar dos 12 produtos e serviços como se eles estivessem recitando lá alguma coisa. Claro que a minha atenção se dispersou e aí eu disse a eles, está faltando escuta. Está faltando uma escuta prévia de você saber quem é essa pessoa com quem você vai falar. E falta uma escuta de na hora H, antes de você começar a recitar o que você pode oferecer, de você perguntar, puxa, dona Leni, no seu dia a dia, quais são os desafios que a senhora enfrenta na empresa, na chácara, no seu sítio? Porque a partir desses desafios bem escutados, ao invés das 12 propostas, eu vou apresentar 2 ou 3 que vão interessar. Sim. E aí eu vou ter uma resposta melhor. Hoje em dia, você vê muita dificuldade dos empresários de se comunicar, porque como a gente tem essa necessidade de estar nas redes sociais, sempre a propagação de que se você não vende se você não estiver na rede social, então todo mundo quer estar na rede social. E aí, como eu chego lá? Aqui nós temos 1 hora de programa. Sim. No Instagram nós temos Reels de 15 segundos, no máximo de 1 minuto. Daí, para você falar com o país ou falar com o seu público, você precisa ser objetivo, você precisa ser direto. Tem dificuldade nesse aspecto? Sim. Primeiro, porque a comunicação, Hugo, acontece de forma inconsciente a maior parte do tempo. Tá? Eu costumo dizer que na maior parte das nossas oportunidades aí de interação, a gente acredita que a gente pode chegar, abrir a boca e sair falando, né? E sabemos que quando a gente tem uma condição profissional, uma situação relevante que vai gerar um impacto grande na nossa vida, é fundamental que a gente se prepare. Então, esse hábito torna a gente mais prolixos de não nos planejarmos, digamos assim, e a gente acaba rodeando, porque muitas vezes a pessoa está lá elaborando na hora o que ela está pensando em falar. Então, se eu tenho uma oportunidade de menos tempo, eu preciso me preparar para ser certeira, para entregar essas mensagens de uma forma que atinja facilmente o interlocutor. Esse é um fato. Um segundo ponto é que
as redes, as nossas interações, por exemplo, no WhatsApp, nos tornaram absolutamente ansiosos e apressados. As pessoas, Hugo, estão ouvindo mensagens no WhatsApp na velocidade 2. 1,5, 2. Isso gera uma ansiedade que dificulta demais, por exemplo, quando eu estou aqui diante de você, te escutar e você me escutar numa velocidade humana normal. É como se a gente estivesse lá procurando a tecla para, deixa eu acelerar o Hugo aqui, em relação ao que ele está me falando. Então a gente está criando um bando de ansiosos. Sim. E isso está trazendo muito impacto para as relações e para a nossa vida. Leni, quando você falou sobre a aceleração da fala, e aí você falou da questão de pensar enquanto fala, né? Enquanto a gente conversa, Sim. Uma entrevista sempre surge uma pergunta após claro. A outra, fora aquelas planejadas. Existe a possibilidade, hoje em dia, agora como profissional da ciência, de se programar para melhorar esse diálogo no dia a dia, de modo, sem ser a questão profissional, mas na questão da conversa em casa, na até conversa pessoal, no relacionamento, né? Entre amigos, porque o distanciamento no contato próximo e físico com os amigos também se perdeu. Sim. Mas eu vou encontrar o fulano, ele fala tão devagar, eu não vou ter paciência para ouvi-lo. Ou então, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que conversar com o atendente, com o caixa do supermercado, eu prefiro o caixa solitário para não ter que conversar. As pessoas têm buscado você ou os profissionais para melhorar esse contato com seres humanos? Hugo, é muito curioso, porque poucas pessoas têm essa consciência, tá? De que está acontecendo isso. Por outro lado, as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão trazendo um nível de frustração muito grande. Por quê? Nós, seres humanos, nós somos seres sociais. A gente tem um cérebro social que precisa do contato. Para você ter uma ideia, a busca por relacionamentos saudáveis é o principal preditor de felicidade. Todos os estudos sobre felicidade no mundo apontam o estabelecimento de relacionamentos saudáveis como o principal preditor de sensação de felicidade, de estado feliz, digamos assim, tá? Então, a gente está, na verdade, nós estamos nos afastando da nossa essência, que é uma essência social, de contato e de interação. Então, isso traz sofrimento. Muitas pessoas não têm essa consciência, mas trazem a questão do sofrimento, da angústia, da falta da felicidade, entre aspas. E quando você começa a conversar sobre a qualidade dos relacionamentos que as pessoas têm, vem muito essa questão. Mas eu não tenho muita paciência. Mas eu não estou com muito tempo. Eu falei, pois é. Só que assim, o ganho que nós obtemos em relação a isso é imenso. Então, eu sempre que tenho a oportunidade, e no meu trabalho posso fazer isso com muita frequência, eu busco trazer essa consciência e fazer com que a pessoa comece a usufruir do prazer, da alegria, da satisfação de relacionamentos efetivos. Por quê? Você pode ter 1 milhão de amigos, né, na sua rede social, mas claro, não é a amizade, não é aquela proximidade. Estabelecer isso como uma meta, entendendo que somos seres sociais, é parte aí indissociável dessa busca por uma melhor comunicação e, consequentemente, por um estado emocional mais positivo. Você falou sempre nas respostas e a gente conversava sobre a ansiedade, sobre a questão das pessoas estarem muito agitadas. Falei que você prega a comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? Vamos lá. Marshall Rosenberg foi o pai da comunicação não violenta. E a história dele é bastante interessante. Ele foi contemporâneo nosso, ele morreu em 2015. E o Marshall Rosenberg era um judeu que vivia em Detroit, nos Estados Unidos. Ele conta que desde muito cedo ele sofria bullying, né? Hoje a gente chama de bullying, né? Pelo fato de ser judeu. E ele ficava muito incomodado, conta que no começo ele ia lá e batia nos meninos, mas cada vez chegavam mais meninos e ele, puxa, não vai dar certo isso. E ele passa então, Hugo, a se interessar por conhecer melhor os relacionamentos e a maneira como as pessoas interagem.
E ele chega a algumas conclusões que são muito interessantes. Primeiro, ele descobre que nós, seres humanos, somos compassivos. Nós todos temos uma afetividade, uma amorosidade interior, que é o que nos caracteriza principalmente como seres humanos. E ele diz que, por exemplo, quando acontece uma tragédia, por exemplo, tivemos recentemente lá no Rio Grande do Sul, com aquilo que aconteceu, todo mundo se mobiliza para ajudar. Então as pessoas mandam dinheiro, mandam comida, mandam roupas e etc, né? Só que ele diz que existem algumas formas de comunicação que podem nos tirar dessa resposta compassiva, desse comportamento compassivo. E assim acabamos nos tornando mais agressivos. Por exemplo, ele diz que quando nós estamos diante de situações que por alguma razão nos desagradam, a tendência é que a gente fique reativo e não proativo naquela interação. O que significa isso? Por exemplo, imagine que eu acordei feliz da vida e desci lá do meu prédio, fui até a rua, numa banca de jornal, onde está lá o seu Toninho, que é o jornaleiro que eu conheço há anos. Eu chego lá na banca do seu Toninho com um sorriso enorme e digo: bom dia, seu Toninho, tudo bem? Seu Toninho, Hugo, tá num dia ruim, tá meio bravo por alguma razão. O que seu Toninho faz? De cara fechada, sem nem me responder, ele pega o jornal que eu pedi e joga lá na minha frente. Nessa hora, ser reativo é a gente olhar para aquilo, ficar com raiva, pegar o dinheiro no bolso e pá, jogar pro seu Toninho, igual ele fez comigo, tá? Então veja, o que eu faço quando eu me comporto dessa maneira? Eu estou dando ao seu Toninho o poder de alterar o meu comportamento, o poder de alterar o meu estado de humor. É ruim, porque a gente nunca sabe no nosso dia a dia com quem a gente está lidando, com quem a gente vai se deparar. Então é algo que nos tira poder, que nos tira o direito de direcionarmos a nossa vida. Qual é a proposta do Marshall Rosenberg? Que nós sejamos proativos, que a gente olhe para aquela situação e eventualmente pense: nossa, seu Toninho está num dia ruim. Que pena que ele está vivenciando isso, que bom que não sou eu que estou aí nesse estado. Então eu vou educadamente pegar o dinheiro, entregar, desejar mais uma vez um bom dia e ir para minha casa. Puxa, Leni, então você está dizendo que a gente tem que ser bonzinho? Não se trata de ser bonzinho, se trata de você se preservar, de você se manter bem. Para você ter uma ideia, o símbolo da comunicação não violenta é a girafa. E eu gosto muito desse símbolo por 3 razões. Por que a girafa, né, é o símbolo? Primeiro, porque a girafa, Hugo, tem o coração maior da sua espécie. É o mamífero com maior coração. O coração da girafa pesa 12 quilos, é imenso. Numa alusão à importância da afetividade. Segundo, a girafa tem um pescoção comprido que permite que ela olhe para as situações de cima e de fora, o que faz com que ela avalie e tome uma decisão e não simplesmente reaja àquilo que está sendo imposto a ela. E terceiro, apesar da girafa ter uma carinha piquititica, ela tem orelhas desproporcionais, bem maiores do que a carinha dela, numa alusão à importância da escuta. Então é o símbolo e se trata da gente ganhar, ou melhor, da gente conquistar a autonomia dos nossos comportamentos, da gente ser capaz de olhar para aquilo que mexe conosco, identificarmos o que está acontecendo com consciência plena e, a partir disso, tomarmos uma decisão em relação ao nosso comportamento. Isso é essencial para que a gente conquiste a autonomia e a nossa felicidade. Muito bem. Você sabe que você falando sobre a origem do Marshall Rosenberg, que é judaica, me faz lembrar de um rabino chamado Menachem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch, que tem na filosofia Chabad essa visão de olhar para o mundo de forma positiva, que é responder a atos agressivos, né, como esse exemplo que você citou do seu Toninho. Você tratar o mundo com uma forma positiva, dando ali nomes para coisas positivas, agindo de uma forma pacífica, porque como nós temos hoje em dia um mundo muito agitado, como a gente já falou isso inúmeras vezes, responder
pacificamente, eu Nossa. acho que é a melhor forma, né? Claro, e é revolucionário, né? Porque você está indo na contramão. Agora, você sabe, Hugo, quando a gente olha isso, fica muito nítida a consequência ou o impacto no mundo ao redor. Claro, então se eu tenho uma conduta desse tipo, eu melhoro o meu entorno. Eu faço com que as pessoas que estão ao meu redor se sintam bem também. Agora, muito mais do que isso, eu também vou me sentir bem e melhor. Por quê? Quando a raiva se aposta de mim, quando a agressividade, né, acontece, por mais que eu prejudique o outro, que às vezes é o alvo dessa minha agressividade, eu também estou vivenciando aquilo. Aquela emoção de raiva, de ódio, ela está dentro de mim. Então, você buscar um comportamento diferente, além de melhorar o seu entorno, faz com que você se sinta bem também. É verdade. E deve ser uma meta. Eu acho que vamos deixar isso como pilar para o próximo, para 2025, né? Ser Sim. melhor na comunicação, Claro, transmitir para o outro sempre o que é bom. Melhorar esse mundo, né, meu amigo? Exatamente. A situação está Comunicação delicada. não violenta. Comunicação não violenta. Eu vou para um sempre. rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com a doutora Leni Quirilos, conversando sobre comunicação. Vou ver se eu estou me comunicando bem. Olha! Eu volto já. De volta com o programa Frente a Frente, neste último bloco, conversando com a doutora Leni Quirilos, ela que semanalmente, pela CBN, na quinta-feira, conversa com Sardenberg e com a Cássia Godoy na sua conversa ali, ensinando sobre comunicação, Comunicação, né? E liderança, Hugo. Você lançou recentemente um livro, Comunicação e Liderança, volume 2. Sim. Estive no lançamento, prestigiadíssimo, Adorei. magnífico. O que você traz junto com os seus colegas nesse livro e quais foram as maiores dificuldades detectadas ali que vocês levaram para as páginas desse volume? Hugo, nós temos a coluna Comunicação e Liderança há 10 anos. No dia 7 de fevereiro desse ano, completou 10 anos da nossa coluna. Nós já havíamos publicado um primeiro livro, eu e Sardenberg, a Cássia chegou depois, né, na nossa vida e na nossa coluna, falando sobre as perguntas mais frequentes dos nossos ouvintes. Então, é uma publicação em formato de conversa, como você pode observar, e os temas nos chamou muito a atenção o seguinte: os temas que apareceram na primeira publicação e nessa segunda foram muito diferentes. No começo da nossa coluna, as pessoas traziam dúvidas mais em termos de relacionamentos, da maneira das pessoas se colocarem, de situações específicas como falar num palco, dar uma entrevista, ir para uma entrevista de emprego, coisas desse tipo. E aí, depois de mais anos, né, no decorrer aí, nós optamos por publicar o Comunicação e Liderança volume 2. E o que nos chamou a atenção? Houve uma mudança muito grande dos temas abordados. A gente passou a focar, primeiro, em termos de liderança, numa liderança que cada vez mais teve que ser mais humanizada. Uma liderança com o estabelecimento de relações de mais proximidade, de mais conexão. Claro, a gente saiu da fase, né, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, para uma fase onde o líder tem que dar uma atenção bastante grande à influência e à proximidade com o liderado, para que ele se sinta estimulado a entregar o melhor, mobilizado por si, e não propriamente pela obrigação que o líder traria, no caso, né? E, ao mesmo tempo, muitos temas relacionados à diversidade, que foi algo novo de alguns anos para cá, e saúde mental. Esses foram os pontos de maior diferença, vamos dizer, no decorrer desses 10 anos da nossa coluna. E o Comunicação e Liderança volume 2 traz esses temas de uma forma mais específica. Muito bem. No seu trabalho diário, como fonoaudióloga, existe a preocupação das mães, no caso dos filhos, demorarem a começar a falar? Isso é uma percepção dos tempos atuais ou é o contrário? As crianças têm começado a falar primeiro, antes do que era antigamente? Olha, Hugo, o desenvolvimento infantil de linguagem depende de o que a gente chama de um substrato orgânico, que é um corpo com as estruturas funcionando bem, e de estímulo do ambiente. Então, são duas partes da equação que tem que estar lá
prontas para que a criança se desenvolva bem. Infelizmente, quando a gente considera a questão da estimulação do ambiente, a gente tem com muita frequência crianças que estão delegadas lá a outro tipo de cuidado que não a interação tão próxima como acontecia antigamente com pais, com cuidadores e etc. Né? Então, às vezes, essa criança tem pouca oportunidade de interagir verdadeiramente. Às vezes, crianças muito novinhas, com um celular na mão, com um tablet na mão, isso tem impactado negativamente, é um fato. A minha experiência é muito maior com adultos, né? As pessoas que me procuram são adultos. E eu tenho dados sobre isso de estudos que eu faço, né? Que eu estou sempre pesquisando, me interessando. E também, Hugo, da referência de pacientes adultos que eu atendo e que me trazem dúvidas sobre os próprios filhos. Certo. Buscando uma orientação, alguma coisa assim. Então, a minha percepção é que a gente está dificultando um processo mais natural e de mais proximidade da comunicação por conta da falta de tempo, por conta da falta de estímulo que a gente dá para essa criançada, que é tão essencial nos primeiros meses de vida já. Essa resposta converge com aquela anterior que você citou dos norte-americanos, das crianças que têm conversado mais. Com a questão da empatia. Mas eu queria saber como estava aqui novamente no Brasil e qual era a sua percepção. Muito boa essa colocação. Agora tem 2 pontos, a gente já está no último bloco, o programa caminha para o fim. Para ensinar quem está em casa, 2 pontos principais que eu acho que ficaram muito evidentes nessa conversa. Primeiro, como nós devemos nos comunicar melhor, como fazer uma boa comunicação, e agora principalmente não violenta. Pois é. E a segunda, como ouvir. Ótimo, tá. Então vamos lá, vou começar pela escuta, tá bom? Tá. Falamos o tanto que as pessoas têm dificuldade de escutar e como isso impacta negativamente nas relações. Eu quero citar o Thomas Brier, que é um grande estudioso do que ele chama de escutatória. Escutatória é um termo que foi colocado pelo Rubem Alves há alguns anos numa poesia, onde ele dizia assim: puxa, os cursos de oratória fazem tanto sucesso, será que se a gente propusesse um curso de escutatória, teria o mesmo interesse? E ele próprio responde: acredito que não. Todo mundo quer falar, ninguém mais quer escutar. Esse é um fato. E o Thomas Brier traz dados muito sólidos e muito interessantes para as pessoas que têm interesse de desenvolverem essa tal escutatória. O primeiro ponto que eu quero trazer é que uma escuta eficaz é rara, porque ela exige 2 condições. A primeira é um baita exercício de humildade. O que acontece aqui? Quando a gente vai escutar alguém que vai nos contar alguma coisa, é muito comum, Hugo, que a gente carregue conosco o nosso repertório de valores, de crenças, de experiências, de ideias para escutar. E é muito comum que já no começo da fala do outro, a gente faça a comparação com aquilo que a gente carrega, e se você está me falando algo que me parece diferente disso, a tendência é que eu feche meu cérebro para a nossa conversa. É o tal do cérebro refratário que o Flávio Gicovati, psicanalista, usava esse termo. Ao contrário, eu tenho que buscar o cérebro poroso, que o mesmo Gicovati sugeria, que é absorver o que o outro está trazendo. Eu digo que a gente precisa do exercício de humildade porque é necessário que a gente se esvazie dos nossos conceitos, das nossas experiências, dos nossos valores, das nossas expectativas, para recebermos efetivamente aquilo que o outro está entregando, para acolhermos aquilo que o outro está entregando. Acolher, Hugo, não significa concordar, significa considerar, levar em conta. Então, veja, se você começa a falar comigo, eu começo a achar que o que você está dizendo não bate muito com o que eu penso. Eu devo te escutar até o fim e comparar o que você está dizendo com aquilo que eu acredito. A partir disso, eu terei 3 possibilidades. Pode ser que eu note que, puxa, parece que a ideia do Hugo faz muito sentido, não tinha pensado nisso. E aí eu me aproprio da sua opinião e largo a minha velha opinião de lado. Isso é saudável, tá? Pode ser que a gente crie uma opinião híbrida, um pedaço do que você pensa com um pedaço do que eu penso.
E pode ser que realmente, ao te escutar com atenção, eu conclua que a forma como eu penso faz mais sentido para mim. E tudo bem, eu vou continuar com a minha velha opinião, e legal, desde que isso seja fruto de uma reflexão, e não de um bate e volta, não de uma coisa que eu não estou absorvendo. Agora, além do exercício de humildade, que eu já considero um baita desafio para nós todos, né? Vamos combinar? Tem uma segunda necessidade para uma boa escuta, que é darmos provas de escuta. A prova de escuta é um comportamento ativo de quem está escutando, que além de demonstrar para o outro que ele está sendo escutado, permite que a pessoa que quer escutar se desenvolva de uma forma melhor, tenha lá uma diretriz. Por exemplo, a primeira prova de escuta é a prova não verbal. O que significa isso? Eu estou lá na minha sala, digitando no meu computador, você entra e fala, Leni, preciso falar com você. Eu paro imediatamente de digitar, me viro para você, tronco na direção do seu tronco, olho no olho e eu te escuto demonstrando sinais de aprovação, de que eu estou entendendo o que você está me dizendo. Puxa, Leni, mas bem na hora que você entrou, eu estava lá para mandar um relatório importante. Ok, claro, se isso acontecer, você pode e deve fazer algo do tipo, Hugo, quero muito te escutar com atenção, só que eu tenho que mandar esse relatório até a hora do almoço. Vamos conversar às 2 horas? E aí, às 2 horas, eu paro tudo e te dou essa prova não verbal de escuta. A segunda prova eu adoro. Os pesquisadores chamam de parafrasear. O que é isso? Eu estou conversando com você. Em determinado momento, você fala algo que é muito importante ou que, de repente, parece diferente do que eu penso. Eu viro para você e digo com as minhas palavras o que eu entendi. Então, por exemplo, eu falo assim, Hugo, então o que você está me dizendo é que quando você se organiza com as suas perguntas, você se sente mais seguro? Por exemplo. Sim. E aí você pode, sim, confirmar que eu entendi bem ou me corrigir, porque pode ser que eu tenha entendido errado. Tá. Parafrasear evita grande parte dos mal entendidos que acabam acontecendo. Porque às vezes eu começo a te escutar, parece que o que você pensa é diferente, eu já me fecho e na realidade nem era assim tão diferente, você estava só fazendo uma introdução. Então parafrasear é essencial. Agora, e aí já puxando um pouco para a questão da nossa fala, da nossa exposição. Às vezes eu vou parafrasear e vou descobrir que realmente as nossas ideias são diferentes. Que bom, né? A gente está lidando aí com uma opinião diversa. O que acaba acontecendo nesse momento? Às vezes, pela escolha errada da palavra, eu gero uma animosidade entre nós. Por exemplo, eu digo assim, então, Hugo, o que você está querendo é isso, isso, isso? Aí você concorda. Sim, Leni, é isso mesmo. Ou seja, é algo diferente do que eu penso. O que é comum eu fazer? Hugo, entendi. Mas o que eu quero que você considere é isso, isso, isso. Hugo, mas é uma conjunção adversativa. Quando eu uso o mas, é como se eu colocasse tudo o que foi falado antes num nível aqui e tudo que eu estou dizendo depois do mas aqui. Ou seja, a sua opinião está aqui e a minha está aqui. Se eu faço isso, lembra da questão do bando? Eu vou ter você defendendo com unhas e dentes a sua ideia e querendo me mostrar que você está certo. Então, uma forma interessante, quando eu identifico uma discordância, é tirar o mas, substituir por outra expressão que coloca as duas ideias no mesmo nível, que é algo como, então você está querendo isso, isso, isso? Entendi. Por outro lado, Hugo, eu quero que você considere também isso, isso e isso. Então, veja, eu tirei o mas, troquei pela expressão por outro lado. Quando eu falo por outro lado, os dois lados têm o mesmo valor. É tipo a moeda, cara e coroa. Isso. Tá? Eu coloquei, e ainda acrescentei o também, dizendo que eu valido o que você falou e estou propondo também uma outra coisa. Coloco a sua ideia aqui e a minha ideia aqui. Isso faz com que eu e você olhemos para isso de uma maneira mais racional e vai fazer com que a gente pense num consenso mais legal e mais interessante para nós, para a empresa que a gente representa e por aí vai. E a terceira prova de escuta é fazer perguntas. Quando eu faço perguntas, eu demonstro um interesse genuíno e eu ganho também a possibilidade de direcionar o discurso
para aquilo que está me interessando mais. Você está fazendo isso aqui comigo o tempo todo, numa escuta atenta. Você tem aquilo que você planejou, você está atento ao que eu estou te dizendo e você está fazendo perguntas para me direcionar para aquilo que você entende que é mais legal para você e para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Agora, quando a gente considera a questão da fala, o que é importante a gente destacar? O que constrói, Hugo, essa tal percepção no outro é um trio de recursos. Então, veja, nós temos recursos verbais, que tem a ver com a escolha das palavras, tem a ver com a forma como a gente organiza as mensagens. Recursos não verbais, que são os recursos da imagem, postura, gesto, expressão facial, e recursos vocais, que tem a ver com o modo como a gente fala. Entonação. Tom de voz, velocidade, articulação, perfeito. Então, veja, eu tenho que produzir uma comunicação que gere proximidade, que te atraia, que encurte distância. Então, do ponto de vista verbal, buscar a palavra mais amistosa, mais delicada, para me referir a você. Organizar essas minhas mensagens numa sequência que seja lógica. Do ponto de vista do não verbal, tem a ver com a postura corporal, Hugo, de abertura. Se eu falo com você com os braços cruzados, por exemplo, eu estou colocando aqui um bloqueio entre nós dois. Então, tronco aberto, gestos naturais na linha da cintura, olho no olho, postura de interesse. Seria muito diferente se eu estivesse tendo essa conversa com você, apoiada aqui no encosto da cadeira, meio caída, numa condição meio displicente. Então, eu trago meu tronco na sua direção. Isso mostra para você a minha vontade de interagir e gera em você uma reação de também se aproximar de mim. E, finalmente, do ponto de vista vocal, tem a ver com o uso do tom amistoso, de um volume respeitoso, que não seja muito alto para impactar e para subjugar o outro, que pareça autoritário, não é? Tem a ver com o cuidado articulatório para eu ter uma clareza naquilo que eu estou falando com você. Tem a ver com o uso da ênfase, do destaque, da pausa e principalmente dessa disponibilidade de trocarmos turnos, como a gente chama, que é a oportunidade de eu falar, de você falar, da gente ter efetivamente uma interação. Essa é a grande busca. Perfeito, muito bem. Olha, eu fiquei admirado dessa aula e quando você dizia sobre a escuta, me recordei de um livro chamado Pense de Novo. E o autor propõe... Dan Graham, né? Isso, exatamente. Ele propõe que tenhamos cabeça de cientista. Né? Então, ouve aquilo, você tem uma ideia, né? Nós temos a nossa bagagem, mas vamos ouvir o que a Leni tem para dizer, Claro. vamos ver o que eu posso melhorar. Tudo bem, eu não sou o centro da inteligência mundial. Leni, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa e antes de concluir, uma mensagem para quem está em casa, da forma como você preferir, sobre comunicação não violenta, enfim, o microfone está aberto. Ótimo. Bom, gente, eu tenho trazido muito a busca pela consciência de como é relevante a gente se dedicar a cuidarmos da nossa comunicação, como essa competência que permite que a gente se aproxime e garanta relações mais saudáveis e mais sustentáveis. E eu tenho usado uma expressão para traduzir aquilo que eu considero importante para a gente chegar a esse objetivo, que é a busca pelo que eu chamo de uma comunicação efetiva e afetiva. Ela é efetiva na medida em que eu busco traduzir de maneira clara o que eu penso, no que eu acredito, o que eu espero do outro. E ela é afetiva na medida em que eu consigo demonstrar claramente o meu desejo genuíno de me fazer entender, de me aproximar do outro, de encurtar distâncias. Quando eu consigo associar a efetividade e a afetividade, a minha comunicação fica campeã e eu me coloco como um ser humano que busca essa relação, que acolhe e que recebe o outro como um ser igual a mim. Isso faz bem para os dois lados, efetivamente e afetivamente. Doutora Leni, muito obrigado pela sua participação. Uma aula tê-la conosco. Fico feliz pelo aceite do convite e dizer que nós estamos abertos aqui
à disposição sempre, viu? Muito obrigada, Hugo. Foi um prazer, uma alegria estar aqui com você, com as pessoas que estão nos acompanhando. Parabéns pelo seu trabalho, pela contribuição imensa que você traz para as pessoas. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço também quem nos acompanha pela Rede Vida. E lembrando, você pode rever essa entrevista no YouTube, do nosso canal, youtube.com/Rede Vida Informação, e revê-la na Rede Vida Mais, sábado, às 17h30 e domingo, 21h15. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.